E aí pessoal, tudo bem? Próxima aula então do nosso curso a gente vai falar sobre Pipe Operator. E antes da gente começar, tinha os exercícios da aula passada que era sobre condicionais. Eles estão um pouquinho mais incrementados aqui que eu atualizei a wiki. Tá, vamos lá. O primeiro deles é para fazer uma função que recebe a idade de uma pessoa e retorna uma string dizendo se ela é maior de idade ou não. Esse exercício ele é muito simples e a gente resolve ele com um if. Então, deixa eu voltar aqui para a aula 4. Vamos lá, vim exercises. Vamos lá, criar um módulo para resolver ele, exercises. Então, o primeiro deles, vamos lá, eu vou criar uma função que vai dizer se uma pessoa é maior de idade ou não. Então, eu vou chamar essa função de is... não sei como é que fala maior de idade em inglês. Então, é maior de idade do. Bom, é bem simples esse, é só para falar sobre o uso do if mesmo. Se a idade maior ou igual a 18. Note que a gente falou para retornar uma string, não precisa imprimir nada, só retornar. Então como é uma string aqui, a gente pode fazer o acento certinho. Else. Else não é seu pirralho. Beleza? Para testar, exercises. Tá sobrando end aqui. Vamos lá, if. Tem um do. O if precisa de um do também na sintaxe. Bacana. Exercises. Ponto. É maior de idade? 20. Sim. 15. Não. Seu pirralho. Beleza. Uma convenção em Elixir é colocar ponto de interrogação em funções que respondem uma pergunta. E é diferente de algumas outras linguagens, mas sim, ponto de interrogação é uma sintaxe válida. Então, beleza? Só para mostrar que funciona. Vamos lá. Isso aqui é muito simples, eu vou apagar para focar agora nos outros exercícios um pouquinho mais interessantes. Então tem esse aqui para implementar o corpo das funções. Vamos lá. Beleza, então a ideia é eu passar para essa função TemperatureView uma tupla, dizendo, por exemplo, o que eu quero dizer com esse OK? É como se fosse, se eu estivesse pegando a temperatura de um sensor, digamos que outra função que me deu a temperatura, e aí eu quero usar essa tupla OK para dizer se a leitura foi bem sucedida. Senão ela vai estar me dando um erro, e com um erro específico, explicando qual que foi o motivo que não deu para ler, né? Então é como se eu já pegasse a temperatura de um sensor e a minha função aqui, o objetivo dela, até por isso que eu chamei ela de view, que é só para mostrar para o usuário o que está acontecendo. Então a ideia aqui é a gente usar o case. Lembra da construção case que a gente aprendeu? Aqui, ó, case, e a gente vai usar pattern matching. Então a gente viu um exemplo aqui com pattern matching com tupla, né? Com os números, ou então pode ter variável e tudo mais também, e pode ter átomo, que é o caso do OK, do error, e aqui dessas tuplas que a gente está recebendo. Então, case request do. Bom, se o request for começar com OK,
Se começar com OK, eu já sei que a próxima coisa que vem é a temperatura. Então eu vou guardar na variável temp. E aí eu vou retornar uma string muito parecida com essa, só que, claro, né, eu vou interpolar essa string com a minha variável temp. Porém, se o que eu receber não dá match com OK, eu vou tentar dar match com error. Com error e com a mensagem de erro sensor not available. Se der match nessa mensagem de erro, eu vou retornar essa string aqui para dizer que teve um erro. Beleza? Então a gente pode recompilar o módulo exercises. Deixa eu limpar o console aqui. Então vamos lá, exercises.temperatureView. Vou passar primeiro a temperatura OK. Agora tá um calorzinho, né? Vou colocar uns 35. Beleza, a temperatura é 35. Se eu passar error, eu vou ter que passar a string exata, né? Sensor not available. Beleza, aí ele funcionou. Se eu não passar a string exata da forma como está esperando aqui no pattern matching, vai dar um erro, porque nenhuma cláusula deu match. Então o que eu posso fazer para evitar que dê esse tipo de erro? É criar uma cláusula que, caso venha um erro genérico, eu escrevo aqui reason, e aí eu só retorno o reason, que eu só vou repassar a mensagem de erro sem traduzir ela, sem deixar bonitinho, né? Porque foi a única coisa que deu para fazer, né? Não dá para prever todos os casos. Agora se eu passar, por exemplo, blá blá, então retornou blá blá, que foi algum tipo de erro que aconteceu, né? Bom, é isso que esse exercício se propunha a fazer. Se tiverem dúvidas, por favor me falem se a explicação está ficando clara, se está dando para entender, se esse negócio de pattern matching aí faz sentido para vocês, tá? Então vamos seguir para o próximo exercício, que eu chamei de desafio, e esse exercício é novo, eu coloquei ele agora. Então quem estiver vendo agora e não fez ainda, eu recomendo que pause o vídeo, leia e tente fazer, acesse a wiki aí e tente me perguntar se precisar de alguma coisa. Mas vamos, para quem já pausou e já fez, então pode continuar assistindo. Vamos lá. Tá, então é para fazer o parsing de uma requisição HTTP. O que é basicamente, na verdade? Uma requisição HTTP, a gente viu um pouquinho no minicurso que se a gente vir aqui acessar qualquer página web e apertar e clicar no Inspect, né, ou Ctrl Shift I, que foi o atalho que eu usei, e vir aqui na aba Network, a gente consegue enxergar como que foi. Opa, essa aqui é a resposta. A gente quer um request, né? Um request sempre tem um get, que é um método. Depois tem um caminho aqui, ó, swarm unit, IoT broker, não sei o que lá. E depois tem HTTP /1.1, que é a versão do HTTP que está sendo usado. Essa versão é a mais utilizada, então a gente vai considerar que é só essa que tem por enquanto. Então o que a gente quer fazer? A gente quer parsear essa primeira linha aqui e quer saber qual método que está sendo chamado e em qual recurso, ou qual caminho, né, qual parte da URL. Beleza? Então, para fazer isso, por exemplo, se a gente passar uma string get /value http 1.1, eu quero que retorne uma tupla da seguinte maneira. O primeiro elemento da tupla é o método e o segundo elemento da tupla é o recurso que está sendo chamado. Então, aqui tem um exemplo um pouquinho mais elaborado, não vamos preocupar com ele antes. Vamos pensar só nesse caso, tentar atender esse exemplo. Como que a gente faria? Também vamos usar um case. Case. Alguma coisa do. Temos que colocar alguma coisa aqui. O que será?
Bom, eu preciso de um jeito de separar esses pedaços aqui da minha string. Então eu vou usar o método string. Desculpa, o módulo string do Elixir, que tem várias funções aqui. Se eu der tab, ele vai aparecendo todas as funções que estão disponíveis no módulo string. Talvez vocês já usaram em Python. Tem uma função muito útil que se chama split, que, por exemplo, se eu escrever curso de Elixir, ele vai gerar para mim uma lista que por padrão já separa por espaço. Então é muito conveniente. Então o que será que aconteceria se a gente fizesse split de get/value http /1.1? Facinho, né? Ele já separa pra gente e devolve uma lista. Então aqui no case a gente pode fazer string.split o nosso request. E nas cláusulas do case, o que a gente vai ter? Vai ser uma lista igualzinha essa aqui, que vai ter 3 valores. Tem que ser uma lista com esses valores, né? A primeira coisa, eu vou capturar o método numa variável chamada method. Depois eu vou capturar o caminho, uma variável chamada path. E depois eu vou dizer, agora não é salvar numa variável, agora tem que ser isso. O terceiro elemento da minha lista vai ter que ser sempre http /1.1. Né? Os primeiros elementos pode ser qualquer coisa, por enquanto. Depois a gente corrige isso, principalmente a parte do method, né? Mas aqui essa parte vai ter que ser sempre http /1.1 sem esse ponto aqui. Beleza? Então se der match nessa cláusula, o que eu quero fazer? Eu quero retornar uma tupla contendo o método e o valor específico. Então pronto, agora eu já separei, né? Então é só fazer assim, method e path. Legal? Vamos testar? Dá um clear aqui. Exercises. Bacana. Então vamos lá. Exercises.parse get/value. Valeu. http /1.1. Vamos ver se funciona? Perfeito. Funcionou da forma como a gente previu. E agora, se a gente tentar passar esse outro exemplo aqui que é um pouquinho maior, também é válido. A diferença é que ele tem mais linhas, ó, porque além do post, que é a primeira linha, ele tem um /r e um /n que está faltando. /n accept application JSON, blá blá blá. Então, será que já vai funcionar? Vamos tentar. Copiar aqui e vou dar um enter. Eita, nenhuma cláusula deu match. Por que será? Vamos fazer um exercício aqui que é ver o que acontece quando eu faço... Eita, meu negócio ficou louco. O que acontece quando eu faço string.split? Olha só. Post/value http 1.1. Então não é só 3. Ele não está tendo não é uma lista com 3 elementos, é uma lista com 5 elementos. Porque o /r e o /n ele considera como espaço também. Depois tem o accept application JSON e já virou uma bagunça. Então, o que será que a gente pode fazer nesse caso? Bom, a gente tem que ter um jeito de ignorar o restante da lista. A gente viu que tem um operador que era head e tail, que era mais ou menos assim. Eu crio uma variável head e eu faço pipe e por exemplo, uma variável tail que vai receber uma lista 1, 2 e 3, onde head tem 1 e tail tem 2 e 3. Agora vamos supor que a nossa lista é maior e além eu quero pegar a head e eu também quero pegar o segundo elemento, second. Também funciona. Note que second é 2 e tail é 3, 4 e 5. Então a gente pode usar esse raciocínio para fazer o nosso parsing. Então voltando aqui no parse, a gente vai criar mais uma cláusula no case que vai ser o seguinte. Vai ser uma cláusula muito parecida. A única coisa é que a gente vai apenas ignorar o restante. Eu vou escrever aqui underscore headers, né? Que o que vem a partir de agora são os headers do HTTP. Mas professor, por que tem underscore?
É assim, no Elixir, se a gente coloca uma... Às vezes no pattern matching a gente é obrigado a colocar algumas variáveis que não vão ser usadas, como essa, por exemplo, do headers, a gente não vai fazer nada com ela. É só para fazer o nosso pattern matching funcionar. E aí nesse caso, como a gente não vai usar, a gente coloca o underscore. A própria linguagem já entende que essa variável ela não vai ser utilizada. Do contrário, ele ia gerar uma warning. Vou até mostrar para vocês como que seria essa warning. Então, só para a gente concluir a implementação, method e path. Agora eu vou recarregar o módulo exercises. Ó, ele já dá um warning. Variável headers não está sendo usada. Então, como efeito de demonstração, agora se eu colocar o underscore na frente e recompilar, tcharam, não tem essa warning da variável headers. Então nós não gostamos de warning, né? A gente quer um código limpinho e tudo mais, então vamos fazer do jeito certo. Legal, agora só falta a gente testar se realmente funcionou para fazer o parsing do post. Será que vai funcionar? Ó, tem que retornar esse resultado aqui. Opa, eu rodei o string.split, não é esse que eu quero exercises.parse. Legal, exatamente como queríamos. Post barra value. E se a gente quiser com o método get também, deixa eu escrever certo, né? Value. Também funciona. Bacana. Talvez vocês se perguntem por que às vezes aparece um search aqui enquanto eu estou explicando. É o seguinte, no terminal, se você apertar Ctrl R e começar a digitar as coisas, por exemplo, parse, split, ele vai buscando no histórico, ele encontra o comando que você já utilizou, né, nos comandos anteriores. Então às vezes eu uso isso porque fica mais rápido de chegar nos comandos que eu já usei. Vocês podem usar também, porque isso agiliza bastante a utilização aqui do EX. Funciona no terminal normal também, sem ser o do Elixir. Legal. Tá funcionando. Só vou colocar mais um incremento aqui, que é o seguinte. Se nenhuma das cláusulas der match, que eu vou colocar esse underscore, que é a cláusula default, eu vou retornar error e, sei lá, invalid argument. Só para ter uma resposta padrão quando eu passar uma coisa que não tem nada a ver. Por exemplo, se eu passar para não dar um erro, né? Então, para não lançar uma exception, então eu faço isso pro caso default, vai lançar um erro e vai ter uma explicação do porquê que foi um erro. Beleza? Então, o que foi o mais legal desses dois exercícios? A gente treinou a utilização do case fazendo pattern matching, primeiro aqui na temperature view e depois aqui fazendo o parsing de uma requisição HTTP. Então vejam que a gente já aprendeu como fazer o parser de um header HTTP. Daqui a pouco a gente vai implementar nosso próprio servidor e vai aproveitar exatamente esse exercício para implementar ele. Então vai ser bem bacana. Bom, o tempo passou, né, nesse vídeo, já está bastante tempo e eu vou dar um finish nele e gravar, na verdade, a aula de Pipe Operator no próximo. Estou aprendendo ainda como dosar o tempo dos vídeos, então é isso aí. O Pipe Operator no próximo vídeo. Valeu!